Continuamos o nosso percurso do livro, né. Então, hoje a gente vai estar trabalhando a busca da visão, né, e vamos ver o que que significa essa busca da visão, né. Na realidade, esse capítulo está falando de um ritual, né, um ritual iniciático, e a gente então vai fechar, né, um período. A gente teve 3 encontros com 3 rituais diferentes. Então, se voc não sei se vocês notaram, mas a gente vem trabalhando a questão ritualística nessas 3 cartas que a gente viu, que uma era a cerimônia do cachimbo, né, depois a cerimônia do suor, da tenda do suor, e agora essa grande cerimônia de contato, né, a busca da visão, essa grande cerimônia de contato com o que no livro ela vai chamar do grande mistério, né. E que vai se revelar muito a respeito de um caminho, de um propósito existencial. Então, por que que eu digo que é um ritual iniciático? A busca da visão, ela consiste em geral, né, de um retirar-se do mundo, ir para um lugar em contato com a natureza e ficar alguns dias e noites nesse local privado em jejum, né, e algumas vezes privado de água também, vai depender de como é feito o ritual, hã, em contato profundo com a natureza. Então, isso, não é uma coisa que se faz todos os dias, e é algo que se faz como um resgate de um poder muito forte de transformação. Então, por isso eu associo com o ritual iniciático. Claro, no livro ela não vai falar de ritual iniciático, né, mas eu associo com o ritual iniciático, porque é como, esse ritual ele é uma abertura de um portal, né. Eu vou para esse ritual de uma forma, e ali eu me transformo. Então, é algo muito potente, muito, transformador e muito exigente, de certa forma. Hã, eu gostaria de trazer um pouco uma leitura que eu acho bem interessante, que é o do Joseph Campbell, né, que ele diz que, na realidade, um dos grandes males da nossa cultura atualmente é a ausência de rituais. Então, que o ritual ele tem a capacidade de informar o inconsciente de transformações que a gente está vivendo. Então, o Campbell, ele coloca que uma das grandes coisas que, nos atrapalha hoje em dia, né, é justamente que, como a gente de certa forma banalizou os rituais, então é como se a gente não fizesse passagens importantes na nossa vida. Um dos grandes rituais que o Campbell diz que nós deixamos e que é super importante, são os rituais iniciáticos, os rituais de passagem. Então, o ritual iniciático, em geral, ele é um ritual de passagem, do mundo da infância para o mundo do adulto. Ou seja, é o ritual onde a criança morre para nascer o adulto. E, geralmente, esse processo é um processo que envolve, de certa forma, um risco de vida, né, um risco onde eu me submeto a algo que é desafiador para me transformar. Então, o Campbell, ele diz que, na realidade, a gente tem vivido esses rituais, de uma forma muito superficial, por exemplo, o baile de debutante, o uso que felizmente já não se faz mais tanto, mas que muitas vezes ainda se faz, de levar o o rapaz para um rapaz adolescente para um prostíbulo, né, é uma tentativa de um ritual iniciático, ou
também quando o rapaz faz o serviço militar, né? São rituais iniciáticos, mas rituais banalizados, e também muitas vezes rituais que passam por uma questão de humilhação e não uma questão de realmente de validar aquela pessoa num nível de coragem, de transcendência. Então, o propósito que esse ritual tem, que eu vejo como iniciático, tá? Da busca de visão, é justamente ele é o contrário disso que eu estou colocando para vocês. Ele não está buscando que a pessoa seja humilhada ou colocar a pessoa numa relação onde ela tem que provar socialmente algo, mas é um ritual justamente para que a pessoa entre em contato profundo com ela mesma e com as suas potencialidades. Então, uma das características do ritual, né, é o isolamento, a privação e a superação, né, desse ritual especificamente. Então, por quê? Porque ele consiste em ir para um lugar isolado, né, um lugar de contato direto com a natureza, com esses elementos, né, de fazer o jejum, né, ou ter a privação de contato com outras pessoas, né, e a busca da superação, a busca de eu ir até os meus limites, mas não para provar a mim mesmo que eu posso ir além dos meus limites, mas sim para entrar em contato, né, o objetivo é entrar em contato com algo maior. Isso vem através desse contato consigo, né, pelo isolamento, né, e com a natureza, tá? Então, essa busca do contato com a natureza como um contato com elementos muito primitivos, primordiais, né? Isso vai ter uma conotação arquetípica. Então, eu coloquei até essa figura aqui dessa nuvem, né, que me lembra um pássaro, me lembra asas, né? Então, nesse estado, né, nesse estado de isolamento, todas as coisas passam a ser muito significativas e elas passam a ter como que mensagens, né? Então, essa coisa sincrônica de estar atento às mensagens, isso me lembra um pouco o outro grupo que a gente está fazendo, que é sobre o Profecia Celestina, né? Ele fala muito disso, sobre a questão das mensagens, né? Sobre a questão das coincidências, que não é por acaso que as coisas acontecem, né? Então, nesse estado de meditativo, nesse estado de contato com a natureza, acontece que, de repente, nesse momento surge um animal, ou surge um desenho de uma nuvem, ou surge um som, e esse som nesse estado, ou essa imagem, ou essas coisas que eu vou vendo, ou que vão se apresentando, para a pessoa que está nesse estado, ela, na realidade, ele adquire um significado diferente, porque a pessoa vai entrando num estado alterado de consciência. Na realidade, a busca é essa. Aliás, a busca dos outros dois rituais que a gente viu também, né? Então, a gente vê que dentro do caminho que esse livro traz, ele busca muito esse caminho dos estados alterados de consciência, como um elemento de aprendizado. E daí, qual é a grande história né, da busca da visão, ou dessa carta especificamente, né? Então, ele vai falar do grande mistério, né, que é esse algo que a gente faz parte, que a gente não consegue explicar. Por que a gente não consegue explicar? Porque é maior que a gente, porque a gente tem somente 5 sentidos, e a gente percebe só uma parte do que é o grande propósito do universo, né? A gente consegue captar de alguma forma
que a gente está inserido dentro de uma totalidade, mas, na realidade, nós somos, tudo isso que a gente percebe é uma pequena parte de uma totalidade muito maior que a gente não consegue perceber. E daí eu quero usar esse termo, propósito existencial, que não está no livro, né? Mas é um termo que eu gosto muito, quem faz trabalhos comigo sabe que eu utilizo bastante. Tem um vídeo também lá no YouTube que eu trato do propósito existencial, se vocês quiserem dar uma olhada também, né? E que, na realidade, o propósito é uma teoria teleonômica, né? Ou seja, qual é o propósito que eu tenho nessa existência? Então, eu acredito que a gente não nasce por acaso aqui, né? Que a gente tem uma série de talentos e de características que são únicas. Então, isso é uma coisa que o Rolando Toro, o criador da biodança, ele sempre colocava, assim, que na realidade nós somos únicos. Somos tão únicos que somos irrepetíveis, mesmo que, por exemplo, a gente tenha um irmão gêmeo univitelino, ou seja, a carga genética é igual. As nossas experiências, elas vão nos moldando, e mesmo que eu tenha o potencial genético idêntico ao de uma pessoa, de uma outra pessoa, eu vou ser diferente dessa pessoa pelas coisas que eu vivencio, pelo lugar que eu ocupo no mundo. Né? E a maioria de nós não tem um gêmeo univitelino, né? Então, na realidade, nós somos únicos tanto num nível de genético como num nível vivencial. Né? E esse único é muito interessante porque é uma combinação de coisas que formam esse ser, né, que somos nós, e que existe uma grandíssima probabilidade de não existência, né? O Rolando sempre dizia que é mais fácil a gente ganhar na loteria todos os dias do que existir. Que o existir é algo pouquíssimo provável. Se a gente fizer uma estatística de possibilidade de existência de um ser humano, seria mais fácil ganhar o grande prêmio da loteria todos os dias. Então, a gente já pode dizer que a gente já ganhou o grande prêmio da loteria, né? Que é a nossa existência. Por quê? Porque, pensem, né? Na coincidência que fez vocês existirem, que é o momento onde o pai e a mãe de vocês se unem, né, e formam propositalmente ou não, né, com desejo ou não, formam esse ser que são vocês. Bom, para isso acontecer, existe um óvulo, existe um espermatozoide. Poderia ser que fosse outro óvulo que maturasse naquele momento, ou fosse outro esperma que tivesse fecundado esse óvulo. Daí já não seria você, seria outra pessoa, né? A gente sabe que a gente tem milhares de óvulos e milhares de espermas, né? E foi justo aquele que formou vocês, né? Se fosse outro, ia ser outra pessoa. Então, essa coincidência que faz com que aconteça vocês. Agora, se a gente pensar, se a gente for 10 gerações anteriores, né? A gente vai ter a mesma situação, né? Aquele momento que se formou, aquele ancestral de vocês, se tivesse ocorrido antes, depois, se fosse outro óvulo, outro esperma, ia ser outra pessoa, que ia gerar todo um fluxo de novas pessoas que não, vocês não estariam aqui. Então, o nível de coincidências que faz com que vocês existam é quase milagroso, né? É quase impossível existir. E a gente existe, né? E existe como seres únicos e irrepetíveis. Nunca mais vai existir ninguém igual a vocês. Nunca existiu e nunca mais vai existir. E hoje não existe ninguém igual a vocês. Então, é uma grande oportunidade que, se é perdida, deu. Ninguém vai ocupar esse espaço. Esse espaço é de vocês e só vocês podem ocupar.
Então, na realidade, quando ele fala, eu acredito muito que esse capítulo ele está falando disso, de revelar esse mistério, de revelar quem eu sou, né? De entrar em contato profundo com meus talentos e buscar que eles se manifestem, se levar a sério, pessoal, se levar realmente valorizando quem somos cada um de nós, né? Hoje eu falava de patrimônio interno, né? E isso maravilhoso que cada um de vocês que veio com uma carga genética muito específica, muito diferente, né? Que tem características que só são de vocês, essa combinação de genes só acontece em vocês, nunca mais vai acontecer, nunca aconteceu antes. Né? Só que não é só isso, é tudo que vocês viveram, não vai acontecer mais. E essa combinação faz com que se revele os talentos de vocês, as percepções de vocês. Então, tudo isso tem que ser valorizado. Tudo isso tem que ser cuidado e tudo isso precisa ser revelado para o mundo. Né? Vocês vieram aqui dar uma contribuição. Então, esse propósito ele tem a ver com uma questão de diversidade. Né? Então, nós somos todos diferentes. Somos iguais porque somos da mesma espécie, mas cada um veio aqui fazer uma coisa diferente. E quando eu consigo contatar esse propósito e realizá-lo, né? E dar forma no mundo a ele, então existe o processo de realização existencial. Então eu quero fechar assim essa conversa que eu estou trazendo para vocês, né? Que todo ser humano é único. E eu quero fazer essa pergunta para vocês hoje. Qual é o seu propósito? O fato de existirmos e termos um propósito não significa que a gente sabe qual é o propósito. Um outro autor que eu gosto muito, que é o James Hillman, ele diz que esse propósito, né, que ele chama de daimon ou fruto do carvalho, ele só se revela plenamente na última respiração. Mas o fato de só se revelar plenamente na última respiração não significa que a gente não deva buscá-lo e não significa que a gente não deva revelá-lo pouco a pouco. Quando o Hillman diz que é na última respiração que se revela completamente, ele está dizendo que a gente tem um caminho onde todos os dias da nossa vida são válidos para que nós nos revelemos em qualquer idade que a gente esteja e até o último nos nossos dias. A gente sempre tem coisas a contribuir.